Além disso, da aula 8 sobre conexidade, teve a aula 7. E aqui foi onde eu defini as coisas, né? Então, um conceito importante sobre conexidade é entender a definição, né? Então, o que a gente diz ser um grafo K-conexo, né? Por exemplo, K-conexo, ou a mesma coisa você pode pensar K-aresta conexo, né? Tá vendo aqui, Arnaldo? Tem os dois. É quando a gente pensa... Conexo. Oi? É porque eu vi K vértice conexo, K aresta conexo e K conexo. Aí eu Ah, você fiquei. viu também K-conexo, K-vértice conexo, e em dois materiais diferentes ou no mesmo material? Ai, agora eu não lembro, tô lendo uns 300 livros. Entendi. É, os nomes mudam um pouco, de material para material muda um pouco. Por exemplo, tem material que não define conexidade para grafo completo, então, mas tem livro que define, por exemplo, a gente diz que o completo, ele é o menor número, o tamanho do menor corte é n-1, mas tem material que define que para completo não faz sentido. Então, depende muito da anotação do material que você está lendo, entendeu? Ah, beleza. Tá? Beleza. Isso é normal mesmo. É uma anotação, né? Então, acaba que um define de um jeito, o outro usa de outro jeito, né? Mas o que é importante entender, o que significa K-conexo, é você ter que, com menos do que K vértices ou menos do que K arestas, você não desconecta. Isso é o conceito importante que tem que lembrar aqui nesse assunto. Tá? Então, quando eu digo que o grafo ele é dois conexo, eu não estou dizendo que existe um corte de vértices de tamanho 2, tá? Eu não estou dizendo que com dois vértices você consegue remover. Você consegue remover? Então, eu sempre falo isso, né? Consegue remover, consegue desconectar. Eu não estou dizendo que pela remoção de dois vértices você consegue desconectar. Não estou dizendo isso. Quando é dois conexo. Quando é dois conexo, eu sei que com menos do que duas remoções, você não desconecta, tá? Sim. Então, é isso que é a definição importante aqui nessa parte, né? Que tem que ter claro isso, tanto para verso quanto para aresta, tá? A gente viu aqui nessa aula conceito de articulação, tudo mais. Ah, tá vendo? Isso aqui foi até a segunda aula sobre conexidade. Mas eu quero retornar à aula 6, que é uma aula que eu achei bem boa, que foi onde eu defini, eu acho, e foi nessa aula onde eu defini o que é um corte de aresta, né? Eu falei sobre bonde também, né? Que é um corte de aresta minimal, né? Isso. Então, essa aula aqui vocês entenderam bem ela, porque foi uma aula bem interessante, a gente conversou bastante sobre minimalidade, minimal é diferente de mínimo, certo? Então foram esses conceitos que a gente tratou aqui nessa aula, até acho que foi o Edmundo que comentou, ou o Ricardo já não é mais aluno, né? Mas eu lembro que ele ter comentado aqui, a gente fez algumas trocas aqui, lembra, de arestas azuis, de modo tudo bem, é um corte, mas, aliás, uma coisa que é importante, é um conjunto que desconecta, mas não é um corte. Lembram disso? Aqui, por exemplo, teve um caso desse. Aqui. Isso aqui não é um corte de arestas, mas é um conjunto de arestas que desconecta o grafo. Beleza? Então, todo corte, ele desconecta o grafo. Mas nem tudo que desconecta um grafo é um corte. Beleza? Isso foi algo que a gente viu aqui nessa aula, quando a gente tratou esse exemplo, por exemplo. Se você remove essas arestas azuis aqui, o gráfico fica desconexo, mas não é um corte, tá? Um corte é um conjunto que desconecta o grafo, um conjunto de arestas que desconecta o grafo bem especial. Beleza? Então, isso era uma definição importante também. Repara que eu acabei de falar sobre definição, né? O que eu falei antes de entrar nesse assunto de corte foi sobre conectividade, né? Eu falei de conectividade, falei do que é o capa, o capa-linha, o que quer dizer um grafo CK conexo.
Então, eu tentei chamar atenção para essa definição. Aqui também o meu intuito é chamar atenção para essa definição de corte e de ligação, eu não falei muito, né, mas é quando eu me refiro a um corte de arestas que é minimal, né? E o conceito de minimal é diferente do conceito de mínimo, né? Uma coisa não quer dizer a outra coisa, mas foi algo que a gente discutiu bastante aqui, né? Então, eu recomendo que vocês voltem lá, ou se tiver alguma dúvida específica, eu posso retornar aqui, falar agora com vocês. Algum comentário sobre essa aula? Tá. Outra coisa importante outra coisa importante é sobre grafos eulerianos, grafos hamiltonianos, certo? Então, eu estou falando de coisas aqui que eu estou lembrando que são importantes, tá? Que não necessariamente eu vou cobrar na prova. Ou pode ser que eu cobre, né? Mas são muitas aulas, né? Então são muitos assuntos que a gente viu aqui. Eu só estou lembrando de coisas importantes aqui. E claro, uma coisa ou outra é que eu vou mais focar na prova, né? Mas, por exemplo, grafos eulerianos, tal, se aqui já tinha grafo euleriano, né? Nessa aula aqui eu já fiz a caracterização de grafos eulerianos com vocês, né? Então foi onde eu defini também o que é um grafo euleriano. Bom, o que eu chamo a atenção aqui, não somente ao assunto por si só, tanto por grafo euleriano quanto para grafo hamiltoniano, aula 9 eu acho, né? Oi, Bianca. Não só em relação ao euleriano, mas ao hamiltoniano, mas a relação que um tem com talvez outros tipos de grafos. Por exemplo, eu defini para vocês no Mavion o que é um grafo linha, né? Então, vocês lembram o que é um grafo linha? É aquele que cada aresta vira um vértice. Isso. E cada aresta vira um vértice, tudo bem, mas aí sempre que eu peço a vocês para definir o que é um grafo, vocês têm que falar o que são os vértices, o que são as arestas desse grafo, tá? Então, beleza, cada aresta vira um vértice, e como é que são as arestas desse grafo? Se eles têm extremidade em comum, isso aí, tem vértice em comum. Tá? Então, na prova eu tentei pôr questões que relacionassem esse tipo de problema de euleriano, hamiltoniano e grafo linha, tá? Tô até dando uma dica aqui, talvez, já do que tenha na prova, tá? Mas o que eu sugiro que vocês, então, pensem o problema que vocês estão estudando. Não por si só, não somente para entender o que é o problema, mas também a relação que um tem com o outro, tá bom? Nessa aula sobre hamiltonianos, a gente viu condições necessárias. Então, essa foi a proposta dessa aula. E vocês, então, o que eu peço que vocês entendam bem para que serve a condição necessária. Então, eu quero que, ao sair do curso de Teoria dos Grafos, esses conceitos, assim, é claro que eu não exijo que vocês relembrem depois do curso de Teoria dos Grafos do passo a passo de todas as demonstrações, né? Mas eu acho que são coisas importantes, é o quê? São técnicas de demonstração, que a gente está vendo aqui ao longo do curso, e tipos de condições. Por exemplo, aqui, condição necessária. O que quer dizer uma condição que é necessária? É que todo grafo que seja hamiltoniano satisfaz essa propriedade, certo? Então, isso é muito útil para a resposta não. Quando você quer, dou um grafo a você, perguntei, ele pertence a essa classe? Ele é hamiltoniano? Então, se você tem uma condição que é necessária, mas esse grafo não está satisfazendo, então você já sabe que ele não é, porque não satisfez essa condição necessária. Lembra, nessa aula aqui eu usei muito esse diagrama. Eu desenhei também aqui, além disso que está aqui, né? Eu desenhei grafos aqui fora, né? Então, por exemplo, se você quer saber se o grafo é hamiltoniano, mas ele não é nem conexo, então ele está aqui.
ele pertence a esse lado de fora aqui, né? Então não está aqui dentro, porque o conjunto aqui dos grafos hamiltonianos, né, está contido, né, dentro desse, está contido dentro desse, né? E essa aula aqui eu achei bem interessante também, porque a gente soube ver, além de demonstrações que mostravam essas condições serem necessárias, a gente viu exemplos que dizem que essas propriedades não são também suficientes. Porque se fosse necessário o suficiente, aí a gente teria uma caracterização, um se somente se. Ou seja, vamos supor que olhar essa propriedade, o tamanho do corte, fosse não só necessário, mas fosse suficiente. Então a gente teria que todo grafo que satisfaz essa condição também seria hamiltoniano. Isso seria uma condição suficiente. Basta você olhar essa propriedade, beleza, satisfez? Então ele é hamiltoniano. Se fosse suficiente. Mas não é, porque a gente viu aqui mesmo um exemplo de um grafo que ele satisfaz a propriedade, mas ele não é hamiltoniano. E nessa aula aqui a gente viu esse exemplo, vocês lembram? Do porquê que não é hamiltoniano, tinha a ver com o grau dos vértices aqui, esses vértices de grau 2 e tudo mais, e implicar nesse vértice aqui ter grau 3, e dado que esses dois têm grau 2, as duas arestas desse grau 2 teriam que estar presentes, enfim. Foram essas coisas que a gente discutiu aqui. Então, o resumo dessa aula é entender bem o que cada propriedade se refere em relação aos hamiltonianos e entender que, nesse caso das condições necessárias, elas também não são suficientes, porque tem esses exemplos aqui que furam a propriedade de ser hamiltoniano. Depois disso, a gente viu condições suficientes. E aí, basicamente, foi o teorema de Dirac e a aplicação disso. Então, foi essa aula, e se não me engano, a próxima aula também, eu falei sobre, então, a aula 10, né? Aula 9, aula 10. Eu usei muito essa propriedade aqui, sendo que a propriedade de Dirac mais importante nem era isso de deltinha ser maior do que n sobre 2, mas era a soma de dois vértices, a soma do grau de dois vértices que não são vizinhos ser pelo menos n. Então, isso daqui que foi o grande intuito da demonstração de Dirac, que foi usada nas outras demonstrações, do teorema de Ori e do teorema do fecho, que foi da aula 10. Lembram do fecho? Eu estou falando rápido demais? Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Eu posso falar um pouquinho mais devagar, mas me retorne aí, por favor. Eu estou acompanhando, sim. Eu vou passando aqui as anotações conforme você vai falando. Por enquanto, está sob controle. Beleza, eu também estou falando enquanto eu vou lembrando, né? Então, eu estou tentando ser coerente, mas mesmo assim pode ser que eu esteja falando muito rápido. Enfim, foi nessa aula aqui? Deve ter sido, né? Porque, nessa aula eu falei sobre duas coisas, né? Foi sobre de continuidade em condições suficientes para grafos serem hamiltonianos, e foi onde eu comecei falando sobre emparelhamento, né? Já indo para o finalzinho da matéria, né? Porque depois de emparelhamento só veio cobertura, que na verdade tem uma relação muito forte com emparelhamento, né? Então, sobre grafos hamiltonianos ainda em condições necessárias, a gente tinha visto o teorema de Dirac, e na verdade uma consequência muito forte do Dirac é o Ori. E outra que é uma consequência muito forte também do Ori, também do Dirac, que é o fecho. Tá? Então foram essas duas coisas aqui que a gente viu nessa aula sobre grafos hamiltonianos que auxiliam a gente descobrir se um grafo é hamiltoniano, né? Então, repara que isso aqui é uma condição necessária. Não, suficiente. Suficiente, certo? Eu até desenhei aqui, talvez nessa aula ou na aula anterior, um diagramazinho em relação àquele da aula 9 ainda, né? Aqui. Se está para o lado de fora, são condições suficientes. Agora, depois eu fiz vários subconjuntos aqui, vocês lembram? Nessa aula 10, eu acho, eu fiz vários subconjuntos aqui dentro. Aí são condições suficientes, né? Então, é uma classezinha que está aqui dentro, que se o grafo satisfaz essa classe, então o grafo é hamiltoniano. Então, isso é o que diz ser suficiente, tá?
E basicamente foram, é completo, um grafo completo, ou foi o teorema de Dirac, e depois o teorema de Euler, beleza? Então, isso aqui é o teorema de Dirac, né? Se você tem que o grau mínimo do grafo é pelo menos n sobre 2, então o grafo é hamiltoniano. Essa observação aqui foi o mais importante para a gente poder dar continuidade. Então, a demonstração do teorema de Euler é muito parecida com a demonstração do teorema de Dirac. Podem ficar sossegados que eu não vou cobrar que vocês façam, demonstre para mim o teorema de Dirac, demonstre para mim o teorema de Euler, tá? Até porque é um conteúdo que está na aula, né? Então, não faria muito sentido eu cobrar isso de vocês. Mas a minha cobrança é consequências que isso tem, tá? Não sobre esse assunto especificamente, mas de modo geral, qualquer assunto que eu estiver dando na prova, tá? Então, qual é a consequência desses teoremas? Onde isso a gente vai usar? Entenderam? Relacionando um problema com o outro e tudo mais, tá? Então, por isso que é importante que vocês entendam bem as definições e esses pontos principais que eu estou mencionando aqui agora. E que eu também falei ao longo das aulas, né? Eu falei várias coisas importantes durante a aula. Então, aqui também tem um outro resultado em relação a, a consequência disso do Dirac, né? Essa demonstração eu apresentei ela aqui. E com isso vem um fecho, que é muito consequência também desse teorema de Euler, que é aquele se somente se lá. Nessa aula eu chamei a atenção para uma coisa importante, que eu lembro. Repara que aqui é um se somente se, né? Um se somente se, então, é uma condição que é tanto necessária quanto suficiente. Mas eu também mencionei a vocês na aula 8, talvez, que eu falei sobre grafos eulerianos, é que para o teorema de Euler, ou para o teorema em relação à caracterização de grafos eulerianos, então a gente tem uma caracterização. Agora, para grafos hamiltonianos, a gente não tem uma caracterização. Mas repara que tem uma caracterização sim. Aqui não sei somente se. O ponto é que quando eu estava mencionando em relação a grafos eulerianos, a caracterização era um grafo era euleriano se somente se tem alguma outra propriedade que não tem relação direta, que não implica você verificar se ele é euleriano, diferente daqui. O grafo G, ele é hamiltoniano se somente se algum outro grafo for hamiltoniano. Então, na verdade, você não está mudando de problema. Você está continuando verificando, trabalhando com o mesmo problema, você só está mudando o grafo. Entendeu? Então, é um tipo de caracterização que não é tão útil. Pode ser útil, mas não é útil de modo geral. Diferentemente quando a gente fala de grafos eulerianos. Quando a gente fala de grafos eulerianos, a gente quer saber se o grafo é euleriano. Então, basta você olhar alguma coisa no grafo ali que já vai dar o resultado para a gente, ele ser ou não ser. Entendeu? A gente não está mudando o grafo, mas a gente está mudando o tipo de pergunta. Aqui a gente só está mudando o grafo, mas está continuando com o mesmo tipo de pergunta. Entenderam a diferença? Sim, sim. É quase que um loop, né? Você quer saber se um grafo é Perfeito. hamiltoniano, aí você olha outro grafo e diz se ele é hamiltoniano, mas não tem uma propriedade, vamos dizer, externa a ser hamiltoniano. Isso. Isso aí que foi sobre fecho, que na verdade é consequência lá daquele resultado. Então repara que nesse grafo a gente tem que o fecho dele é um completo. E aí fica fácil para esse tipo de grafo. Porque se chegou no completo, a gente sabe que completo é hamiltoniano.
Então, o seu grafo lá de trás, onde você começou, ele era hamiltoniano. Então, para esse tipo de grafo aqui, foi útil fazer essa operação de fecho aqui. Então, foi interessante. Agora, isso não acontece de modo geral, tá? Repara que isso aqui você manteve o fecho igual ao grafo anterior. Aí você verificar se esse grafo é hamiltoniano, é a mesma coisa que verificar se o seu fecho é hamiltoniano, mas é igual. Então, você continua com o mesmo tipo de problema. Mas repara que esse grafo é até fácil de analisar, né? Mas isso não ocorre de modo geral, tá? Emparelhamento. Então, sobre emparelhamento, na verdade, aqui é claro, primeiro sempre tem que entender bem a definição. Antes de pensar em resultados associados e tudo mais, tem que ter bem claro o que significa o emparelhamento ou qualquer outro tipo de subgrafo que eu tenha ensinado a vocês. Mas sobre emparelhamento, então, é um conjunto de arestas, né? Arestas que não têm interseção em nenhum vértice, né? E aí, da mesma forma como eu falei de minimal, max e mínimo, né, em relação à conectividade, né, aqui no caso é em relação a máximo e maximal, né? E a gente viu aqui uma coisa muito interessante, que era em relação aos caminhos serem alternantes. Lembram bem dessa definição de caminho alternante, caminho aumentante? É dado o emparelhamento, você tem um vértice inicial, um vértice final de um caminho aí, qualquer que você escolha. Você vai definir, você vai ter que esse caminho, ele é alternante se você tem o quê? As arestas do início ao fim se alternam entre arestas que estão e arestas que não estão no emparelhamento dado. Beleza? Isso é definição de alternante. São arestas que alternam entre estar e não estar. E aí você pode começar não estando, depois você vai para uma que está, ou começa por uma que não está, depois vai outra para que não esteja. Isso apareceu aqui em algum momento. Aqui. Isso. Então, isso aqui foi um caminho D, C, H, F, G, A. Repara que é um caminho alternante em relação ao emparelhamento M, e M é verde. Então, é alternante, não está, está, não está, está, não está. E, além disso, esse é o caminho M aumentante. O caminho M aumentante ele é definido pelos vértices, que são extremos, não serem saturados. Beleza? Não ser saturado significa não ter nenhuma aresta incidindo nesse vértice de modo que essa aresta esteja no emparelhamento. Ou, como eu falo de modo mais informal, mais direto, um vértice seria não saturado se esse vértice não está no emparelhamento. Beleza? Mas repara que eu estou abusando um pouquinho aqui do jeito de falar, porque emparelhamento é definido por um conjunto de arestas, né? Então, os elementos são arestas. Então, quando eu falo vértice que não está num conjunto de arestas, vocês entendem que é um vértice que não tem nenhuma aresta que pertence ao emparelhamento e incida nele. Beleza? Então, é diferente de eu falar, quando eu falo, quando eu defino um caminho aumentante, que é essa definição que eu falei, né, quando sendo os extremos dos vértices, os vértices extremos não serem não serem saturados, é diferente de quando eu falo em que as arestas dos extremos não são emparelhadas. Entenderam o que eu falei? Pode repetir, por favor? Posso. Então, quando eu digo que um caminho ele é aumentante, quando os vértices extremos do caminho são insaturados. Beleza? Entenderam a definição? Entendi. Ok.
Agora, isso que eu acabei de falar é diferente de quando eu falo que um caminho é aumentante se as arestas extremas, então, no caso, essa aresta e essa aresta, não são emparelhadas. Vou repetir. Se você tem um caminho alternante, cujas arestas dos extremos não estão emparelhadas, por exemplo, aqui rosa e rosa, isso não quer dizer que o caminho seja aumentante. O caminho ele é aumentante quando os vértices extremos não são saturados. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que se você tem as arestas extremas não emparelhadas, que não pertencem ao aparelhamento, então o seu caminho é aumentante. Não seria uma consequência disso, as duas arestas inicial e final serem insaturadas? Você falou bem. Realmente, quando você tem quando os vértices extremos não são saturados, então as arestas que estão no caminho não estão no emparelhamento. Beleza. Isso é uma consequência dos vértices extremos não serem saturados. Mas é uma consequência. Não é a mesma coisa. Se você tem aqui um caminho, tá? Então, um caminho. Aí vamos pegar um verde, arestas do emparelhamento. Então, por exemplo, aqui está no emparelhamento. Aqui, por exemplo, está no emparelhamento. Tá? Agora, olhando somente esse caminho, do jeito que está, você tem que esse aqui é um caminho aumentante? Sim, é um caminho aumentante. Na verdade, a gente não sabe com certeza, porque... E se tivesse aqui uma outra aresta, indo no outro verso que está fora aqui? Ainda está no caminho, mas caminho alternante a gente não define como sendo um caminho maximal. É um caminho. Então, vê como é diferente. Eu só peguei inicialmente um pedaço qualquer. Então, olhando daqui até aqui, você não consegue garantir se esse caminho é aumentante. Você sabe que ele é alternante. Não está no emparelhamento, está no emparelhamento. Não está, tá, não está. Agora, vai que nesse vértice extremo aqui, e também nesse vértice extremo aqui, existe uma outra aresta incidindo nele, de modo que essa aresta aqui e essa aresta aqui estão no emparelhamento. Então, isso aqui é um caminho aumentante, esse pedaço aqui? Não é, porque esses vértices extremos aqui, eles são saturados. Eles são saturados. Porque essa aresta aqui, ó, é emparelhada e essa aresta aqui é emparelhada. Então, repara que você definir, então, um caminho ser aumentante quando basta você verificar no caminho que você pegou. Repara que a definição não implica ser caminho maximal, tá? Então, repara que você verificar que essas arestas extremas não são emparelhadas e, além disso, o caminho é alternante, não quer dizer que esse caminho seja aumentante.
O caminho, ele é aumentante quando, além de ser alternante, isso aqui é alternante, mas além disso, os vértices extremos não são saturados. Então, não saturado significa que não existe aresta que incida nesse vértice e nem nesse vértice de modo a estar em emparelhamento. Então, toda aresta que incide nele e está fora do caminho aqui, por exemplo, todas as arestas que estão incidindo nele, independente se está no emparelhamento ou não, não são emparelhadas. Então, essa não é emparelhada, essa não é emparelhada, essa não é emparelhada, essa não é emparelhada. Daí sim, como isso aqui não está tendo nenhuma outra aresta incidido nele, que pertence ao emparelhamento, você pode fazer uma troca de boa. Então, isso aqui você consegue, isso aqui vai para o emparelhamento, isso aqui vai para o emparelhamento, isso aqui vai para o emparelhamento. Repara que agora, esse vértice ser saturado, esse vértice ser saturado, não interfere ao que existia fora do caminho. Porque esse vértice não era saturado por nenhuma aresta que é nele, nem esse vértice. Então, agora, você colocar arestas do emparelhamento que vão nele, não vai afetar o que existia aqui em volta. Se aqui em volta existia um emparelhamento, vai continuar tendo. Entendeu? Entendi. Então, muita atenção à definição de alternante, aumentante. Quem não entendeu, eu posso retornar, posso falar diferente. Entendeu, Luiz? Você entendeu que de fato é uma consequência? Entendi. Mas não é a análise que tem que ser feita. Para você verificar se o caminho é alternante, vocês sabem, beleza. Tem um início, um verso do início, um verso no fim. As arestas têm que estarem alternando. Isso sim. Agora, aumentante, a gente não olha somente a aresta alternante, mas olha os vértices extremos. E aí os vértices extremos não podem estar saturados. Para que isso faça sentido, então, se não está saturado, você consegue aumentar. Você consegue passar a esse vértice e esse vértice ser saturado e não afetar nenhuma outra aresta que já estava no emparelhamento. Porque antes estava assim. Aliás, estava assim. Aí, se você olhasse o caminho do início aqui e o fim aqui e quisesse fazer o incremento, lembra que quando você pensa em aumentante, é quando você pensa em realmente ter uma unidade maior naquele emparelhamento. E como é que seria isso? É o extremo passar a pertencer ao emparelhamento, esse aqui não pertence. Esse aqui pertence, esse não pertence, esse aqui pertence. Agora, repara como vai ser afetado o que está em volta. Porque essa aresta aqui já pertencia ao emparelhamento. Essa aresta aqui já pertenceu ao emparelhamento. Então, agora você tem um vértice que é saturado por duas arestas. Então, você não pode aumentar. Ou seja, isso aqui não é um caminho aumentante. Entendeu? Tá claro isso? Tá sim. Eu fui até olhar a definição que você passou na aula e você fala exatamente é M alternante, a origem e o término do caminho são M insaturadas. Então, o caminho é aumentante. Isso. A origem e o término. Aqui eu teria que, na verdade, acho que na próxima vez que eu for dar essa teoria dos grafos, eu vou chamar mais atenção para isso, porque origem e término do caminho, você poderia pensar talvez uma aresta e tal. Mas, além disso, isso aqui está claro, porque diz ser insaturado. A gente usa o termo saturado para vértice. Então, saturado ou não saturado, ou seja, insaturado, é em relação a vértice. Então, origem e fim são insaturados. Então, os vértices dos extremos não estão no emparelhamento. Beleza? Então, realmente, isso é... Aqui. Se existe uma aresta, né, incidente a um vértice X,
essa aresta do emparelhamento, então X está saturado. Caso contrário, X está insaturado. Então, saturação se usa para vértice. Emparelhado se usa em relação à aresta. Mas também que a gente pode usar também emparelhado para vértice aqui, né? Tudo bem. Mas saturado se refere a somente vértice, tá? E por isso que faz sentido a demonstração da aula seguinte, que é o Teorema de Berge. Quem? Tela? Ih, gente, espera que minha vizinha tá passando mal. Vou ali ver, tá? Já volto aí, pera aí. Beleza.
Gente, voltei. A pressão da minha vizinha caiu ali, caiu no chão. Vocês estão aí? Estão, né? Estão me ouvindo? Sim, Ah, aí tava ajudando lá a sim. botar ela na sombra, dar uma água. Já tá normal já. Ele ficou na pressão e tal. Enfim. O que eu tava falando, hein? Do Teorema de Berge, né? Bom, o Teorema de Berge justamente é uma aplicação direta a esse conceito de aumentante, né? Então, a gente pensar em conseguir aumentar o emparelhamento, ou seja, saber se tem um emparelhamento máximo ou não, tem essa relação muito forte com a gente conseguir aumentar o emparelhamento que a gente está vendo atualmente. Beleza? Vocês lembram dessa demonstração? Se aplica justamente aquele conceito de aumentar ou não conseguir aumentar, né? Tem um lado que é muito fácil, né? Se você não tem, ou seja, se você tem um caminho aumentante, então você vai conseguir aumentar. É a consequência da definição. Por isso que é importante relembrar a definição de aumentante em relação a esses vértices saturados ou não saturados, né? Que a gente tem associado. Beleza? E a volta usa justamente a diferença simétrica. Lembram disso? Então, a volta do teorema já foi a penúltima aula, né? A gente usa a diferença simétrica. Então, a diferença simétrica, você lembra da definição? Aqui tem um exemplo. Tá tudo um por cima do outro, que está no handout aqui. Então, na volta, a gente usa a diferença simétrica para a gente entender o que se refere à diferença simétrica de dois emparelhamentos, entre dois emparelhamentos, né? Então, a gente provou isso aqui, tem algum lema intermediário, não lembram? Que esse lema intermediário dizia que a diferença simétrica entre dois emparelhamentos, são componentes conexas em que cada componente ou é um ciclo par ou é um caminho. Lembram disso? Isso aqui foi usado fortemente para a gente verificar a volta do Teorema de Berge. Beleza? Porque a gente queria justamente aumentar, né? Tinha um lance desse lá, a gente usava contradição, era contrapositiva. Era uma demonstração por contrapositiva e implicava a gente conseguir aumentar esse caminho alternante aí. Implicava aumentar esse emparelhamento dado, né? Enfim, mas isso foi um ponto importante dessa aula. A gente verificar o que é a diferença simétrica entre dois emparelhamentos. E foi nesse lema aqui, que tinha o que acontecia, ciclo par ou caminho. Aí várias coisas em relação a isso. E aí, finalmente, tem o teorema de Hall, que eu acho ele um teorema muito bonito, é um sistema de si, né? Em relação a gente ter um grafo bipartido e saber se existe emparelhamento em que todo vértice de uma parte vai ser saturado. Beleza? Isso é o teorema de Hall. A volta do teorema de Hall é o que é o mais complicadinho, né? Implica algumas coisas serem olhadas, que na verdade essa volta ela é por contrapositiva. Então,
o entendimento do enunciado do teorema de Hall é uma coisa que talvez não seja tão direta, o que implica você parar e pensar um pouco. Então, se você não lembra, o que eu recomendo é que você retorne a olhar, retorne a assistir a aula sobre isso, mas que, basicamente, então, você tem um gráfico bipartido, as duas partes x e y, né? E você quer saber se uma das duas partes você tem todo o vértice pertencente ao emparelhamento. Então, você teria que olhar, né, em relação ao teorema de Hall, você tem que olhar todos os subconjuntos de vértices de uma das partes. E para cada subconjunto, né, para cada desses subconjuntos aí de vértices de uma dessas partes, você tem que ter que o tamanho da vizinhança dele tem que ser maior ou igual do que o seu tamanho. Basicamente é isso. A volta é por contrapositiva. Ou seja, a gente quer provar que se tem isso aqui, então tem um emparelhamento que satura todo mundo ali. Então, a contrapositiva disso é, se não tem um emparelhamento que satura todo mundo aqui, então você vai ter isso aqui. Então, ou seja, se nenhum emparelhamento satura isso aqui, né? Então a gente tem o complemento, a negação disso, ou seja, a vizinhança desse S que você vai pegar vai ser menor do que o tamanho de S. E aí tem, a gente usa muito aqui esses caminhos alternantes para definir subconjuntos, S, T, e o que a gente consegue argumentar aqui é muito utilizado no próximo teorema, que é o teorema de Koenig, isso lá no finalzinho, né? Não é exatamente o próximo teorema, mas no teorema de Koenig a gente usa muito essa ideia dos caminhos alternantes quando a gente está olhando um gráfico bipartido. E o teorema de Koenig é uma associação muito forte, que emparelhamento tem com cobertura, certo? Então, adiantando um pouco para o próximo passo, a gente tem a relação que cobertura e emparelhamento têm. Vocês lembram disso? Foi o conteúdo da última aula, né? Então, cobertura é um conjunto, no caso aqui, cobertura de aresta por vértice, né? Então, é um conjunto de vértices que você remove e você fica com um grafo em um conjunto dependente, né? Na verdade é isso. Então, isso quer dizer a mesma coisa que todo o conjunto de arestas do grafo, ele tem algum vértice extremo que está nesse seu conjunto de cobertura. Beleza? Então, esse é o conceito de cobertura e tem uma relação muito forte com o emparelhamento, né? Porque a gente sabe que, bom, toda aresta do grafo tem que ter um vértice que esteja na cobertura. Em particular, toda aresta do emparelhamento. Toda aresta do emparelhamento tem que ter algum vértice que esteja na cobertura. Então, por isso que existe uma primeira desigualdade, que é uma relação que M é o tamanho de um matching, né, de um emparelhamento, tem que ser pelo menos, né? Perdão, tem que ser no máximo o tamanho da cobertura. Ou, em outras palavras, né? O tamanho da cobertura tem que ser pelo menos o tamanho do matching. Porque cada uma aresta tem que contribuir com pelo menos uma unidade na cobertura. Mas pode ser que tenham arestas que não estavam no emparelhamento, né? E aí você tem que usar eventualmente outras arestas para cobrir, né? Outros versos para cobrir. Enfim, e aqui a gente ficou discutindo bastante tempo, né? Até o Edmundo fez uma pergunta, na verdade fez um comentário em relação à pergunta que eu fiz, né? Relacionando aqui emparelhamento perfeito e tudo mais, e a gente conseguiu discutir bastante nessa aula, né? Vendo exemplos, né? Que satisfaziam ou não satisfaziam, ter emparelhamento perfeito, mas não ter uma cobertura mínima que fosse igual ao emparelhamento perfeito, né, o tamanho. Então, foram esses assuntos que a gente viu, que na verdade até motivou o teorema de Koenig, que era para mostrar que isso aqui valia se o grafo for bipartido. Então, isso aqui foi a demonstração, basicamente, do teorema de Koenig.
e isso encerrou o conteúdo da matéria, né? Eu comecei um pouco no meio do caminho, né, fazendo essa revisãozinha, mas antes de gráficos eulerianos, de gráficos hamiltonianos, antes disso eu falei aqui, né, foi sobre conectividade. Mas antes disso foi sobre ponte, árvores, né, gráficos bipartidos e conceitos básicos. Foram sobre esses assuntos, assim, o que a gente tratou aqui ao longo dessas 12 aulas, né, ou 13, né, contando com a aula zero, foram essas coisas as mais importantes, pelo menos que eu penso, que a gente tenha visto. E o que eu chamei a atenção aqui também é que algumas coisas a gente viu nas listas, né, ou nas aviões, e eu não mencionei aqui na aula, mas eu coloquei a definição lá na avião e tudo mais, né? Por exemplo, grafo-linha, por exemplo, subdivisão, né? Subdividir uma aresta, o que significa, né? O que significa isso é para uma aresta que você tome, você põe um vértice ali no meio, basicamente é isso. Tira essa aresta. Então, isso aqui é uma aresta. Você subdividir essa aresta quer dizer você mantém os vértices extremos. E essa aresta, na verdade, não vai existir mais, mas vai existir um vértice aí que você vai adicionar ao grafo e vai fazer esse caminho dos extremos da aresta anterior. Então, isso significa subdividir uma aresta, né? É um conceito importante porque, enfim, tem várias aplicações, né? Na Avion mesmo a gente tinha uma aplicação em relação a grafos eulerianos, blocos e coisas do tipo. E então são coisas que eu defini para vocês na Avion, tanto de subdivisão de aresta, e da mesma forma eu posso definir uma subdivisão de um grafo, né? Que é para toda a aresta do grafo você fazer isso. E além disso, outra coisa que eu defini na Avion, não defini na aula, é sobre grafo-linha, que é o que eu estava mencionando anteriormente, né? Então, essas foram as duas coisas que eu defini, que não estão na aula, mas que estão nas aviões. E é isso. Eu acho que basicamente é. Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Luiz, Oi? eu não sei se você tem algum exercício que você queira falar aí dessa lista especificamente, mas Pode falar. se não tiver, uma sugestão seria dar uma passada pela Avion. Pela Avion 2, né? A Avion 1 a gente viu. Mas eu Tá. vou falar dessa lista, eu até prefiro. Dessa última lista aqui? Que eu ainda não tive a oportunidade de ver. Tá, a gente pode ver ela rapidinho aqui. Foi uma lista pequena, ó. Foi uma lista pequena. Bom, essa número 7 eu só coloquei para relembrar porque a gente discutiu isso em aula, né? Aquele exemplo que a gente viu na aula é um exemplo que a gente tem. Ele tem pareamento perfeito. Eu vou ler para vocês, né? Porque não sei se vocês leram, né? Prova ou refute. Todo grafo com pareamento perfeito possui o tamanho da cobertura mínima igual a n sobre 2. Ou seja, o tamanho da cobertura mínima é igual ao tamanho do emparelhamento perfeito. Isso aqui é falso. A gente viu um exemplo disso na última aula, né? Licença aí, alunos. Ah. A mãe está pedindo a fitinha de glicose. Tá. Gente, vamos dando uma lida aqui nisso que tá até agora. Eu vou verificar a glicose da minha vizinha. Tá? Não, pera aí. Tá aqui, filho. Leva lá. Só isso? Não, isso aqui. Pega outro aqui. Pra fralda dela, tem que pegar uma agulha. Vou pegar ali. Pera aí.
Oi, gente. Então, essa número 12 foi exatamente aquele exemplo que a gente viu na aula, né? Que a gente viu um grafo que tinha emparelhamento perfeito, mas a cobertura tinha tamanho 1 a mais, né? Precisava de um vértice a mais ali, do 500/2. Beleza? A número 7? Ok? Tá. Tranquilo. Tá. Aí vamos voltar para 6. Mostre que se G é hamiltoniano 3 regular, então G tem emparelhamento perfeito. Entenderam a pergunta? Repara que esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que eu acho interessante porque relaciona alguns problemas distintos, né? Está relacionando esse lance de ser regular, 3 regular aqui no caso, né? Hamiltoniano, então o que implica o grafo ser hamiltoniano? Repara que quando a gente tem um grafo sendo hamiltoniano, se vocês lembrarem as demonstrações que a gente viu na aula, sobre condições necessárias até, né? A gente tinha muito, para demonstração, pega o ciclo hamiltoniano e desse ciclo a gente verifica alguma outra coisa a mais, né? Não era isso, gente? Lembram disso? Então, todas as demonstrações que a gente viu em relação a condições serem necessárias, baseado na análise que a gente fazia no ciclo, a gente conseguia garantir essas coisas além. Era muito assim. Então, aqui é a mesma coisa. Se G é hamiltoniano e 3 regular, então G tem emparelhamento perfeito. Então, repara que G é hamiltoniano. Esquece que é 3 regular por enquanto. Tá? Basicamente, a escrita que está aí é assim. G sendo hamiltoniano, então todo vértice tem grau pelo menos 2. Porque tem um ciclo ali dentro dele. Certo? Então, pega esse grafo, remove esse ciclo. Removeu. Agora, todo vértice tem grau quanto? O que sobrou? Tem grau 1, porque o grafo é 3 regular. Todo vértice do grafo tem grau 3. Então, o que sobrou é um grafo em que todos os vértices têm grau 1. Isso é justamente o emparelhamento. Perfeito, porque todos os vértices pertencem a esse conjunto. Entenderam isso? O que sobrou são várias componentes conexas de pares. Isso, isso. Então, necessariamente, você tem um vértice aqui que tem grau 1. Então, tem grau 1, ele é vizinho exatamente um cara. E esse outro cara que sobrou também, ele é vizinho a esse, né? Então, beleza. Aí você tem o outro vértice também que tem grau 1. Então, ele vai ser vizinho a exatamente mais um cara. Isso vai ser para todos os vértices. Então, são essas componentes conexas que são K2, completos tamanho 2. Ou seja, isso é emparelhamento perfeito. É um emparelhamento porque todo vértice tem grau 1. E é perfeito porque o grafo, inicialmente, ele é 3 regular. Então, todo vértice que sobrou ali, quando você removeu o ciclo, passou a ter grau 1. Então, você tem o emparelhamento perfeito aí. Entendeu? Tá legal? Entendi. Ok. Aí, depois, a número 5. O encontro emparelhamento perfeito para o grafo K cubo. Esse grafo aqui, você lembra da definição dele? Eu defini esse grafo na primeira lista, na verdade. Vocês lembram desse Aquele grafo? da N uplas de 0 e 1. Isso aí. Ele é um gráfico que define... Quer falar, Luiz? Eu ia falar que não lembro, não. Tá.
Então, a definição desse tipo de grafo aqui, o n cubo, de modo geral, é definido por sequências de zeros e uns, tá? De tamanho k, ou de tamanho n, cada sequência dessa. Então, vamos pensar primeiro num 3 cubo. Só para ficar mais bonitinho aqui. Então, você tem que fazer todas as sequências de 3 bits, tendo todos os possíveis valores ali. Então, você pode ter 0, 0, 0. Isso aqui vai ser um vértice para a gente. Você pode ter 1, 0. Eu vou fazer direto sem essas parênteses e vírgulas, tá? 0, 0, 0, 1, 0, 0, pode ser 0, 1, 0, pode ser 0, 0, 1, pode ser 1, 1, 0, pode ser 1, 0, 1, pode ser 0, 1, 1, pode ser 1, 1, 1. Beleza? São todas as sequências de bits, todas as sequências binárias de tamanho 3. É isso aqui. Então, cada elemento aqui é um vértice. Isso aqui é um vértice, isso aqui é outro vértice, outro vértice, outro vértice. Então, são 8 vértices. Tá? Aí, beleza. Agora, como são as arestas? As arestas são definidas se existe exatamente um bit diferente entre duas sequências. Então, aqui, por exemplo, você vai ter um vértice daqui para cá, por exemplo, se um deles for o 0, 0, 0, e o outro deles for 1, 0, 0. Então, esses dois vértices aqui possuem exatamente um bit distinto, que é esse e esse, os primeiros, né? Então, você vai fazer isso para todos os pares. Esse grafo aqui, n cubo, ele vai ser assim. O 3 cubo, né, no caso. Ele vai ser assim, tá? Vamos fazer o 2 cubo só porque é menorzinho. Vocês entendem que o 2 cubo, ele é 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Esses são os vértices. Ele vai ser exatamente assim. Então, aqui, por exemplo, vai estar o 0, 0. Aqui vai estar um vizinho dele. Então, o vizinho dele é 1, 0. E aqui um vizinho desse cara é o 0, 1. E esse cara aqui é 1, 1. Repara que para esse tem exatamente um bit distinto, que é esse 0 aqui. E aqui tem exatamente um bit distinto, que é esse 0 aqui. Agora, daqui para cá, ele está à distância 2. Daqui vem para cá, daqui vem para cá. Tá? Vamos, baseado nisso, vamos obter o do 3 cubo. Eita. Ver se vocês enxergam aqui algo que ajude a entender justamente o que eu estou pedindo na questão. 0, 0. É aqui. E aqui. Não. Repara que isso aqui não são vértices do 3 cubo, porque só tem duas sequências, tá? Mas agora, vamos botar aqui, eu não consigo fazer outra cor, né? Mas eu vou botar separado assim, vamos botar aqui 0 no primeiro, a primeira coordenada aqui. Então, eu só adicionei o 0 na frente, tá? Mas repara que a ideia se mantém, né? A vizinhança vai se manter aqui. E agora vamos só trocar esse primeiro que eu adicionei o 0 pelo 1.
Estão vendo como está sendo a construção? Como eu estou usando a construção do N anterior para o N atual, repara que eu fiz o quê? Ó, peguei o 2 cubo, coloquei ele aqui dentro. Mantive. Agora, a primeira coordenada, eu troquei. Eu adicionei o 0 para todo mundo na primeira coordenada, porque é o 3 cubo. Então, tem que ter mais uma coordenada ali. Adicionei o 0 aqui, aqui, aqui e aqui, na primeira coordenada. Mas, além do 0, tenho que adicionar o 1. Então, eu mantive as duas coordenadas que eu tinha no final, que era 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, e adicionei, ao invés do 0, adicionei o 1. Repara que isso aqui, de fato, dá a vizinhança direitinha desse grafo. Uma outra maneira de construir esse grafo é assim, ó. Você faz 2, n menos 1 cubo. Então, você faz 2 cubo, aqui no caso, e adiciona o emparelhamento perfeito entre vértices correspondentes. Então, adicionou daqui para cá, adicionou daqui para cá, daqui para cá. Repara que esse 0, 0, 1, 0, aqui, ó, essas coordenadas aqui, ó, essa, essa, essa e essa, elas estão aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. A mesma forma aqui, ó, elas vão aparecer igualzinho aqui, ó, aqui, aqui, esses dois, aqui, esses dois, aqui, esses dois, aqui. Então, eles vão ser vizinhos, porque a única alteração vai ser em relação ao primeiro bit, que aqui ficou 0, nesse aqui eu botei 0, e nesse aqui, o associado a ele, eu botei 1. Botei 0, botei 1. Então, repara que a construção de qualquer n cubo, então aqui o 3 cubo, ele é baseado na construção de 2 cubo, aqui no caso, então, é a união de 2n menos 1 cubo, e além disso, para os vértices associados, você põe ali uma aresta entre eles. Então, isso aqui define a gente de emparelhamento perfeito. No caso, é essa aresta. É um emparelhamento perfeito, não estou dizendo que é o único, tá? Esse aqui e esse aqui. Que é justamente da construção do N cubo. O N cubo, ele pode ser pensado na construção dessa forma. Eu apresentei primeiro para vocês a definição. A definição é essa. Você tem os vértices sendo todas as N sequências, então aqui são todas as 3 sequências, por exemplo, e a aresta existe quando existe exatamente um único bit de diferença entre eles. Existe até um nome para isso, a gente diz distância de Hamming. Não sei se vocês já estudaram isso em algum outro curso de vocês, mas existe a aresta entre dois vértices aqui, se eles estão à distância de Hamming igual a 1. Ou seja, se existe exatamente um bit de diferença entre os dois. Uma consequência dessa definição é essa construção que eu estou ensinando a vocês. É você pensar no n menos 1 cubo, então você constrói um menor de exatamente um bit a menos e você desenha ele. Então você desenhou ele aqui, igual eu fiz aqui. Mas se não desenha 1, desenha 2. E mantém a mesma construção que tinha aqui, você vai ter aqui. Agora a gente tem que adicionar um bit a mais, porque aqui, ó, repara que eu fiz um 2 cubo. Então tem que ter mais um bit. Agora, você pode ter nessa primeira posição ou 0 ou 1. Então, você mantendo o 0 em todo mundo aqui no primeiro bit, é o que vai receber uma cópia. A outra cópia vai receber o 1 bit naquela posição em que você considerou adicionar. Isso vai implicar necessariamente esse vértice ser vizinho a esse vértice, porque esses vértices finais você manteve. Você manteve. Isso daqui vai ser exatamente igual a esse. O que vai ser alternado é exatamente um único bit, que é aquele primeiro que eu estou considerando aqui como sendo ou 0 na primeira cópia ou 1 na segunda cópia. Entendeu? Isso vai implicar, então, necessariamente já o emparelhamento perfeito.
A distância entre dois vértices é igual à quantidade de bits distinta entre eles. Exatamente. Exatamente. Então, a distância nesse grafo aqui de dois vértices é exatamente o número de bits que tem os dois vértices distintos. Então, repara que daqui para cá tem dois vértices distintos. Então, daqui eu venho para cá, daqui vem para cá. Dá distância 2, tanto no gráfico quanto a distância de Hamming. A distância de Hamming é igual a 2 entre essas duas sequências aqui. Entenderam? Essa construção do N-cube e tudo mais, eu coloquei lá na primeira lista. É claro que eu não comentei, igual eu estou comentando aqui com vocês, né? Mas, enfim, entenderam? Então, ó, o que está aqui, ó, o grafo K-cubo pode ser construído de forma indutiva pela união de 2K menos 1 cubo, acrescido de emparelhamento perfeito entre os vértices associados de cada K menos 1 cubo. Portanto, há emparelhamento perfeito pela própria construção do grafo. Entenderam? Repara que eu respondi aqui em 3 linhas, 4 linhas. Na verdade, esses desenhos aqui, eu acho que dão para entender, não dão? É exatamente o que eu escrevi lá. Beleza? A número 4. Considere a seguinte afirmação. Todo grafo G com n par que não possui como subgrafo induzido o grafo bipartido K13 não possui emparelhamento perfeito. Esta afirmação é verdadeira? Prove. Caso contrário, exiba um contra-exemplo. Então, entenderam a pergunta? A pergunta é: o que é o K13? É um grafo bipartido, completo, em que uma parte tem um único vértice e outra parte tem 3 vértices. Então, isso aqui é um K13. Então, você tem numa parte esses vértices de grau 1, então esse estão numa parte, esse vértice está em outra parte. Isso é o K13. Então, a afirmação é: todo grafo que possui isso daqui como subgrafo induzido, ele não tem emparelhamento perfeito. Repara que isso aqui não tem emparelhamento perfeito, né? Concorda que esse grafo aqui não tem emparelhamento perfeito? Concordo. Isso aí. Então a pergunta é, bom, então tá, se esse pedaço não tem emparelhamento perfeito, será que qualquer grafo, então aqui tem um restante do grafo, será que qualquer grafo que tenha isso daqui como subgrafo induzido também não tem emparelhamento perfeito? Então a resposta é não, porque, por exemplo, aqui tem um contra-exemplo. Tá? Ele é um grafo que possui o K13 como subgrafo induzido. Aqui está um K13, ó, aqui, aqui e aqui, mas ainda assim existe um emparelhamento perfeito. Eu adicionei aqui essa aresta, essa aresta, essa aresta, essa aresta aqui. Bom, tem emparelhamento perfeito e tem um K13 como subgrafo induzido. Beleza? Essa questão aqui é fácil, né? Entenderam o enunciado? Entendi, sim. Beleza. Então, vamos lá. A 2 aqui é diretona, né? Existe um grafo, exibe um grafo com n par que não possui emparelhamento perfeito. Esse grafo aqui. Tem n par, né? N é igual a 6 e não tem emparelhamento perfeito. Esse aqui também, né? 1, 2, 3, 4. É outro exemplo. Tá? N par e não possui emparelhamento perfeito. Beleza? Tá. Como é que é? A3, vamos ver a 3. Então, bom, deu uma condição suficiente para um grafo com n vértices, n par, não possui emparelhamento perfeito. Repara que a gente tem que é necessário, né? Se G tem um emparelhamento perfeito, então n é par. Mas isso é uma condição
necessária. Não é suficiente. Ou seja, pode ter um grafo com n par que ele não possui emparelhamento perfeito. Então, eu quero uma condição que seja suficiente para que um grafo com n par não possua emparelhamento perfeito. Beleza? A resposta aqui que eu obtive foi usar o teorema de Hall. Porque lembra que o teorema de Hall se referia a... ele se referia a vértices serem saturados em uma das partes do grafo bipartido. Então, o teorema de Hall dizia o seguinte, ó, pega um grafo bipartido aí, olha para uma parte dela, pensa em todo o subconjunto de vértices que tem nessa parte. A vizinhança do outro lado é maior ou igual ao tamanho desse subconjunto? Se for, beleza, todo vértice daquele lado é saturado. Então, é isso que eu estou querendo olhar. Primeiro, eu estou pensando no n que seja par, tá? Então, o grafo é bipartido x e y. Então, quantos vértices tem? Tem 3x mais x, então tem 4x. É par essa quantidade. Beleza? Então, tem uma quantidade par de vértices. Eu só peguei esse 3x igual a y, né, o tamanho de y, ou seja, o número de vértices que tem y é 3 vezes o número de vértices que tem x, para quando você saber o número de vértices, dar um número par, que vai ser x é o tamanho de x, é a cardinalidade de x, mais 3x, então é 4x. O número de vértices daquele gráfico é 4x, então vai ser sempre um número par, porque é um múltiplo de 4. Tá? Eu peguei um número assim grande, 3x, e eu não peguei x igual a y, porque eu queria que satisfizesse o teorema de Hall. Então, mas na verdade não foi por isso que eu tomei um tamanho assim. Mas é que se fosse o caso em que x fosse igual ao tamanho de y, poderia ser que aquele gráfico seja regular, então vai ter emparelhamento perfeito. Então, eu não quero isso. Uma consequência do teorema de Hall é que se o grafo é bipartido K regular, então ali tem um emparelhamento perfeito. Agora aqui eu quero pegar um gráfico bipartido que tem uma parte x, uma parte y, cuja os tamanhos sejam maiores, o tamanho de uma parte em relação à outra. E além disso, satisfaz o teorema de Hall. Agora, satisfazendo o teorema de Hall, a gente tem que no emparelhamento máximo, todo vértice de uma das partes é saturada. Então, vai ter uma correspondência, necessariamente, do tamanho do emparelhamento máximo ser igual ao tamanho daquela parte considerada x, que é onde você está olhando esses subconjuntos aí. E repara que x é menor do que y, né? O tamanho. Então, além de satisfazer o teorema de Hall, como satisfaz o teorema de Hall, a gente tem que o tamanho do emparelhamento máximo é o tamanho de x, porque você vai ter a correspondência de um vértice de x para um vértice de y. Então, vai sobrar vértices de y, porque o tamanho de y é muito grande. O tamanho de y é 3 vezes o tamanho de x. Então, vai sobrar 2x vértices que não vão estar no emparelhamento. Então, você não tem emparelhamento perfeito. Entenderam? Sim. Então, é algo assim, ó, aqui você tem x, aqui você tem y. Então, eu estou pegando x e y de modo que x é muito maior. Perdão, y é muito maior. 3 vezes maior. Então, é essa separação aqui. Para ser, né, 3 vezes o tamanho disso aqui. Não importa. O que importa é que x, ele satisfaz o teorema de Hall. Então, todo vértice de x, ele é saturado. Se todo vértice de x ele é saturado, o tamanho do emparelhamento necessariamente é o tamanho de x.
Então, sei lá, que seja algo assim. Então, não tem pareamento perfeito, porque restam esses vértices aqui que não podem estar associados a nenhum de x, porque eles estão associados a outros. Então, restou esse pessoal. Então, é um exemplo, é uma condição que ela é suficiente para que um grafo com n par, e repara que o tamanho disso daqui é par, porque você tem 3x mais x vértices, nesse grafo total aqui. E, além disso, não tem pareamento perfeito. Entenderam? Isso é a número 3 aqui. Beleza? E a número 1 é para quais valores de n o grafo completo Kn possui um pareamento perfeito. Então, para todo n par, né? Tem um ciclo par ali, beleza. Beleza? Então, essa aqui foi a lista 4, que basicamente engloba esses dois assuntos aqui, né? Eu fiz ela meio rápida, na verdade eu não tinha ela toda pronta ontem quando eu fui olhar, não tá, eu fui acrescentei uma questão ou outra aqui. Essa demonstração da número 3 eu também fiz ontem, estava meio estranha aqui o que estava escrito, aí eu mudei, e eu preferi botar essa aqui a mais bonitinha. E é isso. Sobre as outras listas, ou a Aveon, né, que o Luiz estava falando, sobre a Avion, não sei se vocês viram ou não viram, eu acho que vocês não viram, mas eu coloquei a Avion 2, apesar dela estar grande, né? Cadê? Deixa eu ver se eu achar ela aqui. Avion. Grafos Avion 2. Todas as questões que estão aqui, não sei se vocês notaram, mas são questões que estão no livro do Bond-Morte. Eu só coloquei na Avion porque não deu tempo de eu fazer em aula com vocês. Mas está tudo lá no Bond-Morte. Tá? Eu cheguei a dar uma olhada, né? Acho que tem umas, por exemplo, que ele só cita, né? Você pede pra gente mostrar também. Ah, é? Acho que tem. Eu não lembro, acho que essa daqui de mostrar que a classe de grafos é fechada sob operação. Acho que essa aqui não tinha lá, não. Ele só fala assim, podemos ver facilmente que ela é fechada sob operação, de subdivisão. Entendi. Então, mas essa demonstração aqui, ela é o seguinte. Você tem um grafo bloco, né? Então, se o grafo é bloco, o que a gente sabe sobre ele? Ele é um grafo que não possui articulação, não é isso? É um grafo que não possui, não tem como você desconectar pela remoção de um vértice. Aí, qual é a ideia? Você faz uma operação de subdivisão. Então, pega uma aresta qualquer lá. Quando você faz... Aliás, e a gente sabe também, né? Se você tem um bloco, ou seja, se um grafo é dois conexo, tem aquele teorema tem aquele teorema que eu mostrei para vocês em aula, que para quaisquer dois vértices existem pelo menos dois caminhos entre eles. Não é isso? Isso. Então, aí para qualquer aresta, o que você faz? Escolhe uma aresta qualquer. Faz a subdivisão. Ou seja, fazer a subdivisão é aquilo que eu mencionei para vocês há pouco tempo aqui, né? É fazer daqui e vir para cá.
Então, se daqui para cá, antes de você fazer essa operação, já existia dois caminhos, porque era dois conexos, então existia dois caminhos daqui, né? Então existia tanto essa aresta quanto existia um caminho aqui. Beleza? Que não usava essa aresta. E dois caminhos distintos, que só eram iguais esses caminhos, a interseção, nos dois vértices extremos. Isso é o que diz o teorema lá. Então, ao fazer a operação de subdivisão, você mantém essa desconexidade porque o caminho que existia vai continuar existindo sem ser tocado. Você só está aumentando o seu caminho do amarelo, que era uma aresta, por um caminho de tamanho 2. Então, você não está adicionando nenhuma articulação ali naquele grafo. Então, você ainda mantém os dois caminhos que existiam anteriormente. Aliás, um caminho você mantém. O outro você adicionou um vértice a mais naquele caminho, mas continua tendo um caminho. Entendeu? Então, continua satisfazendo aquele teorema lá do dois conexos. E que é um si somente si, né, até. O grafo é dois conexos, si somente si, para quaisquer dois vértices existem pelo menos dois caminhos. Então, isso é a demonstração dessa letra A. Beleza? Beleza. Também parece, por exemplo, se você só consegue desconectar um grafo se você retira alguma coisa dele, né? Se você acrescenta. Mais ou menos, né? Porque, pensa só, ao adicionar, por exemplo, pensa que não é esse o caso da operação de subdivisão, né? Mas pensa que você tem um grafo e você adiciona um vértice, mas você adicionou um vértice assim. Então, ele era dois conexo e passou a não ser dois conexo. Aí continua sendo conexo, né? Só não é dois conexos. Isso aí. Beleza. Ele era dois conexos, agora não é mais dois conexos. Tá? Então, não quer dizer, sempre que adicionar um vértice, você vai manter a propriedade que você tinha, não. E a propriedade que a gente estava olhando de ser fechada é ser um bloco. Então, era fechada continuar sendo dois conexos. Tá? Depende de onde você acrescenta também, né? Depende do que você está fazendo nessa sua adição, exatamente. Beleza. Aqui não tem problema porque... O ciclo, se eu não me engano. Oi? Acho que eu tinha provado pelo ciclo. Que o ciclo ele também é fechado por essa operação. Aham. Aí a partir daí eu cheguei que esse tipo de grafo também seria. Aham, exato, também. Porque se você olhar aqui, né, isso aqui é um ciclo, né? O amarelo e azul aqui é um ciclo. Aí se você continuar tendo um ciclo, se você acrescentar um vértice... Acrescentar um vértice, mantendo o ciclo ainda, então você mantém, beleza. É um argumento que funciona bem. Tá? E isso é muito parecido com a letra B, né? Porque se isso aqui não acontecer, significa que não vai existir, para esses vértices extremos dessas arestas aí que você está tomando, dois caminhos distintos entre eles. Então, é um argumento por contrapositiva que funciona. Beleza? Sim. Essa 1, eu acho que eu fiz em aula, eu não fiz isso em aula? Qual foi a diferença dessa que eu fiz em aula? Se ele é dois conexo, então quaisquer dois vértices pertencem a um ciclo. É porque, na verdade, em aula eu não... É a mesma coisa, né? Sendo que em aula, eu não coloquei pertence a um ciclo, né? Eu falei que existem dois caminhos distintos entre eles, de modo a ser comum exatamente os extremos só. Certo? Então, a consequência disso é que eles estão no mesmo ciclo, né?
É só uma escrita diferente do que eu mostrei em aula. Beleza? Ou seja, o teorema lá do dois conexos que eu mostrei em aula é que quaisquer dois vértices existem dois caminhos disjuntos entre esses dois vértices, de modo que a interseção desses dois, então, é somente os vértices extremos. O que o enunciado dessa questão aqui pedia é para dizer que, então, isso aqui é um ciclo. Era só terminar essa parte. Como isso, o que eu acabei de falar, é verdadeiro, então existe um caminho com essa outra aresta que forma, então, um ciclo. Não tinha muito o que falar aqui nessa número 1, tá? Nessa número 3, porque passeio de Euler, né? Cadê? Não ficou claro, né, de ser um passeio, no caso é um circuito euleriano aberto, né? Então você termina num vértice diferente daquele vértice que você começou. E eu até mencionei isso aqui no comentário que eu fiz no Classroom para que vocês entendessem melhor o que eu estava me referindo em relação a isso. Beleza? E isso aqui tem aula também. Ou tem aula não, tem no Bom de Morte. Beleza, gente? A ideia desse daqui é, tem 2 de grau ímpar só, né? Então, todos os outros são pares, então você sai dele. Você não vai voltar nele no fim. Repara que isso aqui é lembrar um pouquinho como é aquela demonstração do teorema de Euler, que é você sai do vértice, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Tem que casar essa entrada e saída, entrada e saída. Agora, você vai ter esses dois extremos, você não vai terminar onde você começou. Então, mesmo que você volte nele e saia, tem um momento no final que você não vai voltar nele, você vai voltar num outro lá qualquer. Então, você vai ter esses dois exatamente em grau ímpar. Você vai percorrer todas as arestas exatamente uma vez, sendo que o início não é igual ao fim. O grafo ele é euleriano quando existe um percurso de Euler aí, né? De modo que todas as arestas aparecem exatamente uma vez e o vértice que você começa é exatamente igual ao vértice que você termina. A gente diz que ele é um passeio aberto, faltou o aberto aí, né? De Euler, quando tem exatamente 2 de grau ímpar, porque eles vão implicar necessariamente no seu início e no seu fim. Todos os outros são pares, só esses dois que vão ser ímpares. Beleza? E aqui, esse somente si é só um argumento que para ter um lado, ter outro lado, que não é muito longo esses tipos de argumentos aqui. A volta, por exemplo, é você ter 2 vértices de grau ímpar. Então, você adiciona a aresta entre eles. Você passou a ter um grafo agora com todos os vértices de grau par. Então, existe um passeio de Euler, né, um circuito de Euler aí, começando e terminando no mesmo vértice. Use essa aresta que você adicionou para ser essa última do seu percurso. Agora você remove ela. Quando você remove ela, você começou e terminou nesses vértices que ficaram de grau ímpar. Então você tem esse lado demonstrado. Entendeu? Para demonstrar a ida é construtiva, que nem esse jeito que eu estou falando. Saiu de um vértice, vai para o outro, todo mundo aí que tem grau par, menos esse. Então você vai terminar no outro que tem grau ímpar também. Então é bem direta tanto a ida quanto a volta. Beleza? Beleza. Eu escrevi tanto para falar isso aí, tu falou em 3 frases. Mas tudo bem. Não tem problema pecar pelo excesso, né? O problema maior é pecar pela falta. Não mencionar os detalhes necessários para demonstrar essas coisas, tá? Então,
Beleza, basicamente é isso. Eu acho que a gente conseguiu ver bastante coisa, assim. Eu acho que eu consegui chamar a atenção das principais partes aqui das aulas, pelo menos do que eu fui lembrando, fui falando. Aí eu vi que vocês também, né, passei o olho na lista, que eu já fechei, eu acho. Não está aqui, né? Como se resolve cada questão. Eu acho que foi bom porque eu defini coisas também que eu acho que eu só apresentei na lista lá atrás. Por exemplo, isso daqui, não consegui falar com tanta atenção na aula, mas eu falei agora. Bom, isso aqui é da lista. Isso aqui é uma aplicação do Teorema de Hall, que eu achei bem legal colocar isso aqui na lista, porque é uma demonstração que custa um tempo, né, esse entendimento talvez de cada coisa, enfim, mas é importante. Por exemplo, foi bem aplicado aqui. E é isso, gente. Tá legal? Pergunta? Alguma coisa? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, hoje é terça, aí quinta-feira eu vou tentar postar a prova cedo, tipo 8 da manhã, ou antes até, eu posto a prova, e... ou 7 da manhã. Tá bom 7 da manhã, eu postar 7 da manhã? Vocês podem me entregar até meia-noite da sexta. Então, vocês têm quinta-feira o dia todo, tem sexta-feira o dia todo, mas não é uma prova que tá grande, não. Só talvez tenha isso, tenha questões que envolvem você pensar essa associação que um problema tem com o outro, igual foi, por exemplo, na lista, quando eu falei aqui, eu misturei, né, conceito de regularidade com o conceito de grafos hamiltonianos, com emparelhamento perfeito. Eu misturei essas três coisas. Então, pode ser que tenham questões que envolvam essa associação de problemas distintos aí, mas não está grande, só são coisas assim que tem que pensar um pouco. Então, vocês têm quinta-feira o dia todo, tem sexta-feira o dia todo para me entregar meia-noite. Tá legal para vocês assim? Tá ótimo. Tá. E aí, amanhã não, perdão, quinta-feira, às 9 eu entro na sala, igual a gente está agora, para ler com vocês a prova, ver se vocês têm dúvida, alguma coisa assim, tá bom? Alguma questão que talvez vocês não tenham entendido e tudo mais, eu entro aqui às 9 para poder tirar essas dúvidas de vocês. É por isso que eu quero logo postar a prova cedo, tipo 7 da manhã, tá? E é isso. Tá bom. Legal? Show de bola? Beleza. Tem que botar o nome hoje ou não? Não precisa. Ah, bota. Vocês estão sempre vindo, mas bota aí, para deixar salvo, registrado. Quando a turma é grande é que é chato, eu preciso ver exatamente quem veio e quem não veio. Mas vocês sempre têm vindo, e o Gabriel também não tem vindo, mas ele justificou. Anderson que tá faltando um pouquinho mais, hein, Anderson? Mas beleza. Bom, eu vou encerrar a gravação. Já já eu posto lá